Devaguear do canal Florearte, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aula das nossas letrinhas do alfabeto de ponto cruz para iniciante. Gente, antes de mais nada, olha, hoje nós vamos fazer essa letra U, ok? Gente, antes de agradecer a vocês, né, por ter nos acompanhado e também agradecer a nossa amiga que deu uma observada que eu havia esquecido de publicar essa aulinha aqui da letra U. Eu não tinha percebido que eu havia esquecido, eu gravei e porém esqueci. Então, aqui vou apresentar para vocês, já finalizando nossas letrinhas do alfabeto, a nossa amiga percebeu e me deu um alerta e eu fui verificar, realmente eu teria esquecido. Mas aqui vamos dar continuidade, né? Vamos bordar essa letra U com a linha vermelha, ok? Espero que vocês gostem. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Gente, vocês estão esquecendo de se inscreverem, vocês estão esquecendo de deixar o joinha. Não faz isso comigo não, gente. Então, vamos lá ao passo a passo? Começar então o nosso bordado dessa maneira, de baixo para cima. Colocamos a nossa agulha aqui na nossa laçada, normalmente como fazemos sempre. Vamos conduzir a nossa agulha, o primeiro, o segundo e o terceiro ponto, de baixo para cima, dessa forma. Da esquerda para a direita, dessa maneira, certo? Os 3 pontinhos, de cima ou de baixo para cima, a agulha apontada para frente e não para você, dessa maneira. Agora, vamos conduzir a nossa agulha de cima para baixo, dessa forma, conduzindo a nossa agulha da esquerda para a direita. O primeiro e o segundo e o terceiro ponto da mesma maneira. E assim, vamos conduzindo até o terceiro pontinho, certo? Ficando assim. Bom, gente, agora nós temos 3 pontinhos na carreira inferior e temos esse restante de pontos acima. Vamos então conduzir a nossa agulha primeiramente para fazer essas carreiras inferiores, colocando a nossa agulha de baixo para cima, nesse cantinho aqui que nós temos um quadradinho, certo? Dessa forma aqui, a agulha de baixo para cima do nosso lado direito, tá? Ficando dessa maneira. A linha ficou na base superior do quadradinho, mas nós temos ainda 2 pontinhos do nosso lado esquerdo. Então, vamos cruzar a nossa linha para o nosso lado esquerdo, assim, da direita para a esquerda. Colocando, então, a nossa agulha nesse cantinho do quadradinho, conduzindo de baixo para cima, a agulha apontada para frente. Dessa maneira, de baixo para cima. Vamos conduzir para o lado esquerdo, o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira, certo? E assim, preparamos os nossos 2 pontinhos. O terceiro pontinho já está pronto. Então, vamos conduzir a nossa agulha, retomando os nossos 2 pontinhos para podermos conduzir a nossa agulha para as carreiras superiores, ok? De baixo para cima, normalmente. Assim, o primeiro e o segundo ponto, e assim formando o nosso ponto cruz, ok? Ficando assim, então, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior, já cruzando aqui a nossa linha, vou fazer novamente aqui para vocês verem. Carreira superior, de cima para baixo, a agulha apontada para você, dessa maneira, da direita para a esquerda. Vamos conduzir a nossa agulha, o primeiro e o segundo ponto. O segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha para conduzir a nossa agulha para a carreira superior, de baixo para cima, dessa maneira aqui. Ok? Bom, gente, agora vamos da esquerda para a direita, de baixo para cima, a agulha apontada para frente, não para você. O primeiro e o segundo ponto da mesma maneira. Assim, ok? Já a carreira superior, vamos colocar a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontada para você, da direita para a esquerda, o primeiro ponto. Já o segundo ponto, vamos conduzir a nossa agulha de baixo para cima, levando a nossa agulha para a carreira superior. E assim, levando então, vamos conduzir a nossa agulha da esquerda para a direita, o primeiro e o segundo ponto, de baixo para cima,
ok? O primeiro e o segundo ponto da mesma maneira. Vamos colocar de cima para baixo a agulha apontada para você, o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha de baixo para cima, dessa maneira aqui. Já essa próxima carreira, de baixo para cima, o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira, ok? Já a última carreirinha, vamos colocar a nossa agulha de cima para baixo, da direita para a esquerda, a agulha apontada para você, o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira. Ok? Assim. Agora, gente, vamos retomar as nossas carreiras, certo? Para conduzir a nossa agulha, formando o nosso ponto cruz em cada ponto, em cada meio ponto que a gente deixou aqui. Então, vamos completar os nossos pontinhos. De cima para baixo, a agulha apontada para você, você vai retomar essa primeira carreira dessa maneira. Da esquerda para a direita, a agulha apontada para você. Bom, a próxima carreira, o primeiro ponto, vamos conduzir a nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontada para frente, ok? Já o segundo ponto, a agulha vai estar apontada para você, de cima para baixo, conduzindo agora a nossa agulha da esquerda para a direita, a agulha apontando para você, o primeiro e o segundo ponto, tá? Da esquerda para a direita, dessa maneira, você vai terminar de conduzir a sua agulha. Bom, agora vamos mudar a posição da nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontada para frente e não para você, o primeiro ponto. O segundo ponto vai ser de cima para baixo, a agulha apontando agora para você, conduzindo então a nossa agulha para a próxima carreira. Ficando assim, agora vamos cruzar a nossa linha dessa maneira. Vamos colocar a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você, da esquerda para a direita, o primeiro e o segundo ponto, dessa maneira aqui, certo? Então, gente, agora a próxima carreira, vamos conduzir assim, cruzando a nossa linha dessa maneira. De baixo para cima, o primeiro ponto, tá? Da direita para a esquerda, ficando assim, ok? Já o segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, vamos colocá-la de cima para baixo, a agulha apontada para você, tá? Conduzindo e ficando dessa maneira. Bom, gente, agora nós temos dois pontos à nossa direita que estão formados já, e o terceiro ponto está faltando completar. Vamos cruzar a nossa linha da direita para a esquerda dessa forma. Então, vamos conduzir a nossa agulha aqui de cima para baixo, a agulha apontada para você, da direita para a esquerda. Ok? Bom, chegamos na última carreirinha aqui abaixo. Vamos então conduzir a nossa agulha para cruzar a nossa linha dessa maneira. Vamos conduzir aqui de baixo para cima o primeiro pontinho, o segundo da mesma forma e vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior, a agulha apontada para frente, não para você. Então, é de baixo para cima, certo? Agora, gente, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior, tá? De cima para baixo, da direita para a esquerda, a agulha apontada para você. Já o segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, colocando dessa maneira, do lado esquerdo do quadradinho, a agulha de baixo para cima, a agulha apontada para frente e não para você. Da esquerda para a direita, a agulha de baixo para cima, o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira. Ficando assim, ok? A nossa letrinha está tomando forma. De cima para baixo, a agulha apontada para você, da direita para a esquerda, dessa maneira, ok? Já o segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, de baixo para cima, a agulha apontada para frente, não para você,
tá? Essa carreira que vamos dar sequência agora é de baixo para cima. O primeiro e o segundo ponto da mesma maneira, a agulha apontada para frente, não para você, ok? Bom, gente, agora essa próxima carreira é de cima para baixo, a agulha apontada para você, apenas o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha de cima para baixo, colocando a nossa agulha nesse cantinho superior do nosso quadradinho, conduzindo a nossa agulha para a carreira próxima, baixo para cima. A agulha agora vamos conduzir da esquerda para a direita, de baixo para cima, o primeiro e o segundo ponto da mesma, vamos conduzindo e formando o nosso pontinho. Bom, agora a última carreirinha, vamos conduzir da direita para a esquerda, de cima para baixo, a agulha apontada para você, ok? O primeiro e o segundo ponto da mesma maneira, a agulha continua apontando para você. Bom, gente, ficando assim, então, temos que retomar todas essas carreirinhas para finalizar o nosso ponto cruz, ok? Vamos, então, conduzir a nossa agulha assim, cruzando a nossa linha. De cima para baixo, a agulha apontando para você, o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira, sim. O primeiro e o segundo ponto, de cima para baixo, a agulha apontando para você. Bom, gente, agora essa carreira inferior, vamos conduzir a nossa agulha, cruzando a nossa linha da direita para a esquerda dessa maneira. Vamos colocar a nossa agulha de baixo para cima, o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos conduzir de cima para baixo, porque nós temos que cruzar a nossa linha aqui. E nós temos que mudar a posição da nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando agora para você. E agora vamos conduzir a nossa agulha da esquerda para a direita, dessa maneira aqui, ok? De cima para baixo, a agulha apontando para você, o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira, certo? Ficando assim a nossa linha. Agora vamos conduzir de baixo para cima, da direita para a esquerda, e assim vamos conduzir a nossa agulha de baixo para cima, ficando assim. Vamos mudar então a posição da nossa agulha para fazer esse cruzamento da nossa linha. Então, vamos colocar agora, vamos conduzir a nossa agulha da esquerda para a direita, a agulha de cima para baixo está apontando para você, dessa maneira, o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira, certo? A agulha de cima para baixo, dessa forma, ok? Já nessa carreira inferior que vamos fazer agora, vamos fazer o cruzamento da nossa linha aqui assim, ok? Vamos colocar o primeiro ponto de baixo para cima, a agulha apontando para a frente e não para você, da direita para a esquerda, ok? Ficando assim. Já o segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, colocando ela de baixo ou de cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos conduzir a nossa agulha da esquerda para a direita, o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira, a agulha de cima para baixo, apontando diretamente para você, o primeiro e o segundo ponto, da esquerda para a direita, ficando dessa maneira. E assim vamos finalizando o nosso bordado, colocando então o cruzamento da nossa linha aqui nesse último pontinho, pois essa última carreira nós temos 2 pontos prontinho aqui e temos uma aqui que tem somente meio ponto. Então, vamos completar aqui, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Dessa maneira, vamos conduzir a nossa agulha. E aqui finalizamos a nossa letra U e vamos finalizar fazendo o acabamento da nossa linha, conduzindo a nossa agulha debaixo da trama do bordado e da trama do tecido, escondendo a finalização da nossa linha para fazer um bom acabamento. Vamos colocar por baixo de todos os pontos, mas podemos colocar por baixo de 3 a 4 pontos, já era o suficiente, mas já que nossa letrinha é tão pequenininha, vamos conduzir assim, ok? Ficando dessa maneira. Agora, vamos cortar a nossa linha, com muito cuidado para não cortar a trama do nosso bordado, dessa maneira, cortando bem no pezinho para dar um bom acabamento, ficando assim a nossa letrinha.
a nossa letra U. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, tá? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ok? E desde já agradeço a vocês, ok? Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até amanhã, tá? Agradeço a todos vocês.